Começando aqui com o nosso bate-papo, a gente vai hoje, o título que a gente achou por bem dar e tal, na nossa conversa de hoje é que, né, onde que os advogados que atuam nos tribunais superiores nunca erram, né? E você deve estar se pensando aí, se perguntando, caramba, o que vai ser o assunto mesmo? Qual vai ser o tema da conversa, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Mário Trigo, tenho uma advocacia perante os tribunais superiores com mais de 20 anos de experiência, então acho que eu posso contribuir um pouquinho aqui com vocês e tal, né? E é uma questão são questões interessantes que a gente vai aprendendo aí ao longo da carreira, né? E hoje eu vou falar sobre algo assim que é simples, mas que muita gente, muitos de nós advogados, deixamos passar, um ponto simples, mas muito, muito, muito importante, né? Que é o que? A nossa contratação. Quando a gente contrata com o cliente, faz aquele contrato de prestação de serviços, e aí a gente vê como é que vai ser a nossa remuneração pelo trabalho que nós vamos exercer ao longo do processo, tá? Então, isso é uma questão que a gente vai conversar hoje, e eu queria saber já de vocês aí, quem está nos assistindo, né? Quando você faz, a pergunta que eu vou passar para vocês aí, quando você faz um contrato de prestação de serviço advocatício, você já coloca nele a previsão acerca da atuação nos tribunais superiores? Vocês já inserem essa cláusula? Como é que vocês inserem se sim, se não? E se prevê uma remuneração específica para essa atuação? Isso é muito importante, pessoal. Olha, eu aposto que muitos aí vão responder que não, né? Tá. Essa pergunta é muito interessante. Eu vou até dar uma interrompida aqui e vou passar para vocês. A Carolina está perguntando aqui de quais honorários eu estou falando, né? Então, uma coisa muito interessante. Antes de pontuar aqui a nossa conversa, é deixar bem claro que tem 3 espécies de honorários previstos na lei, tá? Isso está previsto no Estatuto da OAB. E quais são eles? Nós temos os honorários convencionais ou contratuais, aqueles que o cliente e o advogado, né, que é contratado, eles no contrato de prestação de serviço já prevê a remuneração do advogado, ele paga pelo cliente dele, tá? Tem os honorários sucumbenciais, que são aqueles fixados pelo juiz, e aí o advogado vai ter direito a esses honorários se ele ganhar a causa, né? Porque o juiz é a parte perdedora da ação que vai pagar esses honorários ao advogado da parte vencedora. Esses são os honorários sucumbenciais, não é o assunto de hoje aqui, tá? Vou falar sobre os honorários contratuais e tem os honorários também, os arbitrados judicialmente. O que acontece? Quando nós, advogados, esquecemos de fixar, né, de contratar, fazer um contrato de honorários, né, ou uma cláusula de remuneração, capítulo à parte, no nosso contrato de prestação de serviços, a gente deixa de prever a nossa remuneração pelo nosso cliente no contrato, aí a gente tem que ir à justiça pedir para o juiz fixar esses honorários, seriam os honorários abstratos judicialmente, que são diferentes dos honorários sucumbenciais. E olha que situação, né, pessoal? A gente tem isso na mão para fazer um contrato, às vezes até pode esquecer, e aí vai ficar na mão do juiz. E como vocês sabem, eu vou até falar aqui mais para frente, o Poder Judiciário nem sempre ele é muito solícito e amigável com os honorários advocatícios. Então, a gente tem que ficar muito, muito esperto nisso aí. Não pode deixar as oportunidades passarem. Então, eu tinha perguntado aqui para vocês, né, sobre essa previsão, né, no contrato de prestação de serviço com o seu cliente, se você já prevê essa possibilidade de atuação perante os tribunais superiores, né? E aí, a gente tem que passar aqui, fazer algumas indagações, né? Por exemplo, eu vou te contar aqui o que você deve saber para contratar muito melhor e conseguir honorários que você sequer imaginava receber nesse mesmo processo.
né? Então, você pode receber realmente muito mais. São oportunidades que a gente não pode deixar passar, né? O que seria um bom contrato para vocês? O que seria um bom contrato de honorários ou um mau contrato de honorários? Eu já vi, por exemplo, muito contrato de prestação de serviço que deixa, de serviços advocatícios, obviamente, que deixa de prever os honorários. E aí você vai partir lá para aquela questão dos honorários arbitrados judicialmente, que eu falei agora há pouco, respondendo a pergunta. E faz com que o advogado acabe trabalhando muito por pouco, né? Ou às vezes até de graça, em algumas fases do processo. Isso já aconteceu com vocês? Né? Certamente, quem de nós, né, nunca acabou sofrendo algo parecido aí. Né? Então, o que acontece? Que eu via muito no começo da carreira, que era muito comum de se contratar um contrato que previa um prolabore, então uma primeira remuneração inicial ali no processo, e o restante seria pago ao final do processo apenas pelo êxito na causa. Não é? Então, esse tipo de contrato, hoje em dia, o que acontece? Às vezes os processos demoram anos, 5, 10 anos, para acabar. Então, você imagina, você recebe ali uma remuneração no início do processo, depois você fica com dor de cabeça ao longo daquele processo, às vezes tem que fazer uma série, um número de recursos ao longo do processo, e você vai trabalhando ali, recebeu o dinheiro lá atrás e precisa ganhar o processo, né, para ser remunerado no final. Então, esse aí, na minha visão, não é uma forma muito legal de se fazer um contrato de honorários, tá? Porque você acaba sendo, ali ao longo do processo, você fica trabalhando por muitos anos sem ser remunerado. Né? E às vezes você pode se obrigar também a colocar uma remuneração muito alta no prolabore, e aí você pode espantar seu cliente também. Tem que pensar nisso. Né? Então, um bom contrato, na nossa opinião aqui, do canal, pela experiência que eu tenho, é um contrato que vai remunerar você de uma forma adequada ao longo do processo. E dessa forma também, ele não vai pesar muito no bolso do seu cliente, porque o seu cliente vai ficar lhe pagando ao longo do processo, de uma forma para ele vai ficar menos onerosa, tá? Ele não vai ficar assustado, então pensem sempre nisso aí, tá bom? E aí a gente começa a conversar aqui, a nossa conversa, e nós vamos... você vai se perguntando aí, por exemplo, tá? Mas eu ainda nem advogo em Tribunal Superior, por que eu deveria fazer essa previsão nos meus contratos agora? Né? E aí eu te pergunto, por que você não advoga em Tribunal Superior? Porque você não mora em Brasília? Acha que é difícil a advocacia dos tribunais superiores? Não sabe advogar nos tribunais superiores? Não costuma fazer isso? Ou fica constrangido e com medo de espantar um cliente ao colocar uma cláusula dessas nos seus contratos? Ou então, de repente, você tem um representante que faz isso por você, né? Essas perguntas, né? A gente tem que averiguar, né? Porque isso não acontece só com você. É mais comum do que você imagina. Pela experiência que eu tenho aqui no escritório, quando os processos vêm para a gente, os clientes nos procuram, até outros advogados, a gente percebe que realmente muitos advogados, eles acabam fixando os seus clientes, contratando os seus clientes, apenas até o processo, até o curso do processo em segunda instância, até o julgamento da apelação. E dali para frente, ou eles precisam fazer um novo contrato, ou ele passa essa causa para um colega. Né? E aí vocês estão perdendo, se vocês fazem isso, grandes oportunidades, tá bom? Por que eu digo isso? Vocês deveriam ter essas cláusulas fixadas nos seus contratos, com essa previsão, que, primeiro, vai te valorizar. O teu cliente já vai pensar, ele é um advogado que vai cuidar do meu processo até o final. Ele é um advogado capacitado, porque ele vai atuar também nas instâncias superiores. E para vocês, o que é muito legal? Eu vou falar aqui mais para frente, você sabendo fazer o contrato, você vai ter vários recursos, né? Você pode contratar, até que seja em cima da tabela do AB, ou até um pouco menos, porque você já está sendo remunerado no começo, vai ser remunerado no final, mas eu vou passar depois a ideia de quanto custa cada recurso
em Tribunal Superior e para Tribunal Superior, para vocês terem uma ideia da oportunidade e do tanto que quem não faz esse tipo de contratação está perdendo, tá? Então, isso é muito interessante, vocês têm que estar sempre de olho nisso. Então, por exemplo, se você acha que, eu não sei, eu não moro em Brasília. Gente, isso hoje não é impedimento, tá bom? Por quê? Não morar em Brasília hoje não é mais um obstáculo. Os tribunais hoje, os processos são todos eletrônicos, né? Pela internet você tem acesso, você faz os seus recursos e protocola pela internet, pelo meio de posicionamento eletrônico. E, além disso, até outros atos que até bem pouco tempo atrás eram inimagináveis de serem feitos à distância, que custavam caro para o advogado ir para a parte, se deslocar a Brasília, vir aqui, acompanhar um julgamento, fazer uma sustentação oral, hoje vocês podem fazer tudo da cidade de onde vocês estão. Por conta da nova tecnologia, até pela questão da pandemia aí da Covid-19, o que aconteceu? Os tribunais estão possibilitando, abrindo novos canais de atuação dos advogados, julgamentos por videoconferência, sustentações orais gravadas. Então, isso não é mais impedimento. Vocês podem até se sentir mais cômodos e mais à vontade de fazer essa atuação da onde vocês estão. Você acha difícil ou não sabe? Então, pessoal, se você acha difícil atuar em Tribunal Superior ou não sabe, fique aqui com a gente no canal, siga nossos canais, que a gente já tem muito material distribuído aí, muito conteúdo, e eu tenho certeza que vocês estando com a gente vão aprender muita coisa interessante, vão saber o caminho das pedras, vão se sentir muito mais confiantes e seguros para fazer essa atuação nos tribunais superiores. Mas e se você fica constrangido e com medo de espantar o cliente ou colocar uma cláusula dessa, de atuação em tribunal superior com uma remuneração específica? Pessoal, isso só vai te valorizar. E, por outro lado, o cliente também vai se sentir seguro, na medida em que ele pensa, não vou precisar contratar um outro advogado mais na frente no processo. Tá? Então, isso é muito interessante também. Porque se você coloca na posição do seu cliente, que ele está contratando um advogado agora e ele já pensando lá na frente, quando chegar a hora de ir para o Tribunal Superior, eu vou ter que fazer um novo contrato, ou com esse meu advogado, ou com outro advogado que eu nem conheço ainda. Então, essas questões são muito interessantes de vocês terem na cabeça, né, terem em mente e irem pensando, isso te valoriza e te abre inúmeras oportunidades de ganhar mais de honorários com aquele mesmo cliente, que aquele processo que você já tem. Né? Porque quando a gente que é advogado sabe, o difícil é cliente. Você tendo cliente, o resto fica maravilhoso. Tá? Então pensem nisso, que esse tipo de cláusula, essa previsão de atuação em tribunal superior, você vai segurar o cliente com você, você vai se valorizar perante seu cliente, ele vai ter mais confiança em você. Agora, é claro, fique com a gente aqui no canal, peguem nossos conteúdos, nos sigam que vocês vão saber tudo direitinho como atuar em tribunal superior. Não é esse bicho-papão, apesar dessas porcentagens terríveis, né, de conhecimento, são poucos, a porcentagem em torno de 7% dos recursos que são dirigidos ao STJ, por exemplo, tem o seu mérito examinado. Mas por quê? Muitas vezes porque eu diria que quase 80% das vezes é falha mesmo dos advogados, que não têm esse conhecimento, né, de como fazer o recurso, de como levar a matéria, de como pré-questionar, de como não cair nos óbices daquelas súmulas que atingem o quê? O jeito de fazer e de elaborar o recurso. Né, o que deve ser atacado em cada recurso, como deve ser feita a fundamentação, como deve ser feito o ataque ao fundamento do juiz, do acordo, do tribunal, como você deve derrubar um fundamento. Então, essas falhas é que geram esses números assombrosos. Claro que tem uma jurisprudência defensiva aí por trás, né? Muitas vezes você pode até fazer tudo certo e ainda cair no óbice equivocadamente, né? Por equívoco dos tribunais. Mas aí, sabendo aonde está a ferida ali, o que você deve fazer, você pode ainda ter uma chance grande de reverter isso nos recursos subsequentes, tá? Então, isso é muito importante. Agora, o trabalho tem que ser sempre bem feito lá de trás, para ter essa sustentabilidade, essa chance de você reverter, tá? O que mais que eu tenho que falar aqui? Eu vou tentar, viu, Irene? Então, assim, mas eu não sei advogar em tribunal superior. Como eu já falei, sigam nossos canais, né? Então, o que a gente pode começar aqui a prever, né? E saber o que um advogado superior nunca esquece de fazer, que ele nunca erra. Primeira coisa, gente, é isso, ó.
Quando ele é contratado, obviamente, quando a gente é contratado já para atuar em tribunal superior, coisa diferente. Né? Aí você já faz toda a previsão ali. Mas quando você é contratado no começo do processo, no início, aí você tem que colocar essa cláusula. É isso que um advogado do Tribunal Superior faz, ele já prevê as etapas do processo, como que vai cada processo, ele tem uma previsão, você tem que ter uma previsão na cabeça, como é que ele pode seguir, e aí você faz essa remuneração por etapas, né? Por etapas, não vai pesar muito no bolso do seu cliente e você vai ser remunerado sempre ao longo do processo. Então, daqui a 2, 3 anos, quando você tiver que fazer um recurso, você vai apresentar a conta para o seu cliente e falar, olha, aqui está o nosso contrato previsto, ó, Prolabore, o custo desse recurso aqui, ou da resposta desse recurso é tanto, tá bom? E aí você vai ficar até feliz que você está fazendo o recurso sendo remunerado ali. É muito legal fazer desse jeito aí, tá? E se você me disser assim, mas, ô Mário, pô, eu não tenho um processo em mãos agora, esses que eu tenho em mãos não tem futuro. Gente, muitas vezes a gente acha que o processo não tem futuro, a gente acha que a causa não é boa, né? Ou que o direito do nosso cliente não é bom. Isso já aconteceu comigo, dos clientes virem aqui no escritório, contratarem a gente para fazer recurso especial extraordinário, e eles de cabeça baixa, assim, com uma apelação julgada contra eles, todo mundo triste, meio que contratando a gente naquela obrigação, sem esperança. E eles chegaram tão de cabeça baixa, a gente chegou tão de cabeça baixa, que eu me convenci que eles não tinham direito, né? E aí, comecei a estudar o processo, passaram uns dias, passou uma semana, comecei a estudar com mais profundidade, estudar a jurisprudência, até umas que eram contra, falei, cara, o direito deles não é ruim, o direito deles é bom, está aqui, a causa está aqui. E aí você se convence de que, a causa deles é boa. E já no começo, na primeira atuação que a gente teve no processo, a gente já teve uma vitória muito importante. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente acha que a causa não tem futuro, ou que o nosso processo não tem condição de ir para uma instância superior. Mas se você souber trabalhar bem e pesquisar a fundo, você vai saber que isso pode mudar, tá? Então, nunca deixe de fazer a previsão dos honorários no seu contrato com o seu cliente apenas quando você se sentir seguro para atuar no Tribunal Superior. Já faça agora, tá? E aí, ao longo do processo, você vai ver que você vai conhecendo a causa e você vai ter condição de levar esse processo para o Tribunal Superior, tá? Então, como eu já falei, né? Não tem por que se sentir constrangido em colocar uma cláusula dessas e achando que o teu cliente vai ficar, você pode espantar o cliente de jeito nenhum, tá? Eles vão gostar e se tiver alguma dúvida, você explica aquilo que eu já falei atrás ali para vocês, tá? Que vai sair mais barato para ele. Agora, o que assim, eu perguntei para vocês, né? Espantar o cliente é um receio, né? Mas eu gostaria de saber de vocês qual é o maior medo, o maior receio que vocês têm na hora de fazer essa contratação de honorários advocatícios, né? Colocar essa cláusula no seu contrato com o seu cliente. Qual é o teu maior receio? É cobrar caro? Ou, sei lá, eu acho que o que deveria ser, né? Que às vezes é até melhor a gente perder um cliente, porque teoricamente a gente cobrou caro, achou que cobrou caro, o cliente achou que cobrou caro, do que cobrar barato. A gente cobrar barato é o maior erro que a gente pode cometer. E depois ficar com uma tremenda de uma responsabilidade nas costas, né? Aqueles processos anos a fio, e você acabar trabalhando de graça, né? Trabalhando de graça para o seu cliente. Ninguém vai ficar feliz nessa situação, não é? A gente tem que se sentir remunerado de uma forma justa. Então, eu tenho aqui uma história muito legal, e isso é interessante passar também. Começo da carreira, eu ainda era na faculdade, e eu tenho o meu o querido tio Aldano, já falecido, advogado lá em São Paulo, ele era daqueles advogados raiz mesmo, sabe, gente? Não tinha secretária, era ele sozinho no escritório, ele tinha uma clientela bem fixa, advogava ali, era daqueles advogados que trazia pouca coisa aqui para os tribunais superiores, ele trazia, comecei a trabalhar com ele depois, né, aqui como representante dele, mas ele sempre me dizia uma coisa muito legal, eu falava, meu filho, cliente,
não confia em advogado que cobra barato. Então, a gente não é que eu estou falando para a gente esfoliar nossos clientes, cobrar caro, não, é fazer uma cobrança justa, né? Uma cobrança que valorize o teu trabalho de uma forma que você seja realmente bem remunerado, e a gente tem a tabela do OAB aí como norte, tá bom? E também que não vá onerar o seu cliente de uma forma desnecessária, né? Não vá onerar o seu cliente, que ele possa pagar também. Então, a gente tem que sempre encontrar esse ponto de equilíbrio aí, tá? Agora, lembrando que é o seguinte, se você cobrar barato demais, por exemplo, você está com o teu filho doente, você vai levar no médico, aí te indica o médico, aí você vai numa consulta, o preço de mercado da consulta é R$500, aí você vai no médico e ele te cobra R$50, teu filho está com uma doença que você não conhece, você vai confiar nesse médico? Você confiaria? O mesmo vale para a gente, pessoal. A causa que vem para um advogado, às vezes, é uma causa fundamental. Tem várias questões da vida aí, mas vamos imaginar que seja só uma causa de direito civil, financeira mesmo. Aquilo é importante para ele, é muito importante para ele. Ele não vai entregar a causa na mão de advogado que ele não confia. Então, isso aí também, na hora de sopesar tudo isso, fazer esse contrato de honorários, né, que vai estar essa cláusula, esse capítulo dentro do contrato de prestação de serviço, que tem uma série de questões que a gente tem que prever, vai passar essa segurança para o nosso cliente, vai deixar você protegido para ser remunerado de uma forma justa ao longo do processo, né? E você vai ficar bom para os dois lados. Então, vamos pensar aqui, ó, eu vou passar para vocês só que o advogado que não faz, não leva o processo aos tribunais superiores, por todos aqueles argumentos que eu passei aqui para vocês agora há pouco, tá? O que um advogado deixa de perder naquele processo? Porque se você subcontratar o processo até o julgamento da apelação, você vai ter recebido o prolabore e vai estar esperando o êxito, tá? E aí o que vai acontecer? Tribunal Superior, quem vai trabalhar? Você? Pode ser que você tenha que passar para um outro advogado, porque você já não tem a previsão no teu contrato. Ou então você vai ter que fazer um recurso especial extraordinário de graça, porque você está trabalhando só pelo êxito. Você não contratou ali com o seu cliente uma remuneração pela elaboração daqueles recursos. Sabe pela tabela do AB quanto que custa hoje a elaboração de um recurso especial? Está aqui, ó, 40 URHs. 40 RHs hoje é em torno de R$ 9.300. Esse é o valor mínimo que um advogado pode cobrar. Claro que o que acontece? Se você já jogou lá atrás um prolabore, se você está trabalhando com êxito lá na frente, se você vai cobrar por etapas do processo, você pode até baixar um pouquinho esse valor. Você não está contratado só para fazer esse recurso, mas esse é a tabela mínima do OAB, tá? Então, eu sempre coloco essa tabela mínima nos meus contratos. E aí, o que acontece? Você vai fazer o quê? Olha, recurso especial, ordinário e extraordinário, tá? Então, vamos colocar um recurso especial e extraordinário, você vai, normalmente, fazer os dois recursos juntos. Muitas vezes a gente precisa fazer esses dois recursos para não cair na súmula do 126 lá, tá? O que acontece? No 126 do STJ, que quando o acordo tem fundamento constitucional, né, suficiente para mantê-lo, você tem que fazer o recurso extraordinário, senão o recurso especial nem é conhecido, tá? Então, o que acontece? Você acaba tendo que fazer dois recursos, quase R$20 mil aí, que você já está perdendo de saída. Pensa ainda que você ainda tem um agravo em recurso especial extraordinário se houver a negativa de segmento do recurso. São mais R$6.700 para cada recurso desse. Agravo interno, se precisar ainda fazer isso, é pouco mais de R$8 mil. Então, só aí, você vai contando dois recursos, olha o tanto de dinheiro que você está perdendo. E muitas vezes você está advogando não por uma pessoa física, você está advogando por uma empresa, né? Então, já aconteceu comigo em processo de eu ganhar, de ter cobrado um prolabore muito bom e ter que fazer tantos recursos durante o processo e conseguir o êxito no final, mas só, além do êxito, o que eu ganhei, que nós aqui no escritório ganhamos, dentro no contrato, essa previsão de recebimento de prolabore para cada recurso, a gente ganhou mais do que o prolabore inicial, que já era muito bom. Então, vocês têm que imaginar sempre isso. Ó. Olha o tanto de oportunidade que a gente perde, né, se não fizer essa previsão aí no contrato, tá? Então, tem que sempre firmar o teu contrato, amarrar ele de um jeito que você vai tocar o processo até as instâncias superiores, até o STJ e o STF. E se você não sabe, ou ainda se sente seguro,
fique aqui com a gente no canal, que vocês vão aprender tudo. Todos os caminhos, vão se sentir totalmente seguros a ter os seus recursos admitidos e ter os seus recursos analisados em seu mérito. Claro que a questão do mérito vai depender muito do entendimento ali, né? Claro que do jeito que a gente trabalha a causa ajuda, né? Mas os tribunais superiores aí já, quando chega no mérito, a chance de sucesso já aumenta demais, pessoal. Quando o STJ ou o STF analisa o mérito, você já está com mais chance de ganhar do que de perder. Aí vocês têm que ter também isso em mente, porque quando eles veem que o direito já não está bom, ou que tem algum obstáculo, eles vão te matar pelo obstáculo, eles vão te matar no próprio mérito, eles usam a súmula 83, né, dizendo que o entendimento do tribunal já é no sentido do acordo recorrido e não deixa nem o recurso subir. Então, quando ele entra no mérito, a tua chance é muito grande, tá? Então, vocês têm que sempre lutar por isso. Agora, falhas a gente não pode cometer, né? E tem que saber elaborar o recurso, saber os óbitos, o que não pode escrever no recurso, tá? O que você tem que atacar da decisão que você está recorrendo, né? Não é sair repetindo lá desde o começo a petição inicial, a contestação, isso não dá certo, tá bom? Então, vocês têm aqui nos outros canais, já dei conteúdo aqui, como é que faz isso, tudo, e a gente vai cada vez aprimorando mais, para que vocês tenham esse conhecimento aqui. Então, fundamental, valorização, essa cláusula de colocar, prever a tua atuação até os tribunais superiores, prever a atuação por etapas e até por recursos, eventualmente, que tem que ser elaborados, te valoriza, tá? Te valoriza, vai te garantir um rendimento lá na frente e também vai dar confiabilidade no seu cliente, ele vai confiar em você. Isso é muito legal, né? Então, por exemplo, o que acontece assim? A gente, outro dia surgiu aqui no escritório, veio um cliente, ele tem um advogado que ele adora e tudo, mas o advogado não atua em tribunal superior, a causa está vindo para o tribunal superior, está até com o recurso já admitido, e o que acontece? Estão procurando a gente para fazer essa atuação aqui perante o STJ. Então, o que acontece? Esse advogado, ele adora esse advogado dele, que fez o processo lá embaixo, né? Mas ele não atua no Tribunal Superior. Então, o que acontece? Acaba que você perde uma oportunidade, né? Você perde um pouco, você vai ter que, às vezes, dividir um êxito de honorário com quem está entrando no processo, ou o cliente vai ter que pagar mais um advogado, pode querer negociar alguma coisa com você. Então, não percam essas oportunidades, tá? E aquilo que eu falei, eu vou repetir aqui, a pandemia abriu muita oportunidade para os advogados que não moram em Brasília. Então, vocês têm que ter isso em mente, com esses canais, essas julgamento por videoconferência, sustentação oral gravada. Hoje o advogado pode, até audiência direta com os ministros, por vídeo ou por telefone estão fazendo. Então, o advogado agora tem uma liberdade, não importa onde ele esteja, de atuar nos tribunais superiores. Agora, é importante conhecer os trâmites internos, conhecer como é que funcionam os tribunais, como é que são os regimentos, né, para onde vai cada processo, como é que funciona o tribunal, né, como é que é a praxe ali daquele tribunal, do STJ, do STF, cada tribunal tem sua peculiaridade. E essas questões, ao longo aqui das nossas conversas semanais, a gente vai passando para vocês, tá? Então, pensem no seguinte, pessoal, eu gosto muito de esporte, né? Eu gosto bastante de esporte, estou ficando velho, mas o que ainda consigo fazer, tento fazer, e eu ainda consigo jogar tênis razoavelmente bem. Então, um advogado que ele atua perante o Tribunal Superior, ele tem segurança para atuar, é igual você jogar com o seu adversário uma partida de simples no tênis, mas para você vale a linha da marcação da quadra de duplas. Olha só como você amplia o teu campo de atuação e as tuas oportunidades. Né? Fica até covardia com o teu adversário. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Tá bom, pessoal? O tanto que é importante você amarrar o teu contrato nisso aí, ter esse tipo de cláusula fixada e saber atuar nos tribunais superiores. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu ontem aqui em Brasília, foi o julgamento acho que de ontem ou de hoje. Ó. Então tá aqui, manchete aqui no Migalhas, ó. Para dar um exemplo para vocês, como é importante saber atuar em tribunal superior. STJ aumenta a sucumbência de 10 mil para 16,8 milhões
de reais em processo extinto em resolução de mérito. Gente, 10 mil, isso é um processo aqui de Brasília, do TJDF, tá? Então, o TJDF, numa causa, ele tinha fixado 10 mil reais de honorários para os advogados, tá? Aqui, claro, não são os honorários que a gente tratou hoje do tema, né? O nosso tema aqui hoje foram os honorários contratuais, né? Os convencionais, que a gente elabora, que a gente fixa com o nosso cliente no momento da nossa contratação. Além desses honorários, tem os sucumbenciais, que quando a gente ganha a causa são somados a esses honorários contratuais. Então, nesse caso aqui, o judiciário do DF, o TJDF, tinha dado 10 mil reais de honorários sucumbenciais para o advogado da parte que tinha ganhado a causa. A causa era um valor extremo, era mais de 160 milhões de reais, se não me engano. E aí eles fixaram, o STJ fixou, mudou, dizendo que o mínimo, no caso aí, tinha que ser 10% do valor da causa, e elevou esses honorários para 16,8 milhões de reais. Pô, o cara aposentou, né, pessoal? O cara está feliz da vida. Então, isso que vocês têm que ter em mente, ó, o STJ, muitas vezes, vai reverter, vai te dar o ganho de causa, mas você vai ter que saber atuar, tá? Esse processo aqui, ó, se eu não estou enganado, é o RESP 1.711.273, tá? 1.711.273. Então, olha aqui, ó, vocês têm que ter isso em mente, dessa importância de saber atuar nos tribunais superiores, tá, pessoal? Vejam como é importante a gente saber fazer isso, tá? Peguem depois, dê uma olhada nessa notícia que eu falei para vocês. A gente aqui no escritório já várias vezes a gente conseguiu aumentar os nossos honorários advocatícios, trazendo decisões do Tribunal de São Paulo. Uma vez, bem no começo, logo que eu comecei a advogar, estava advogando com o meu sogro, ele tinha ganhado uma causa também, que era assim, era um valor, se eu não estou enganado, acho que era R$1 milhão o bem, era um embargo de terceiro que a gente conseguiu liberar, né? Só de custas judiciais à parte, o cliente tinha pago 60 mil reais, e os honorários que o TJ de São Paulo fixou, 15 mil reais. 15 mil. Então a gente conseguiu subir isso na STJ, na época, se eu não me engano, foi para 200 mil reais. Mas aí tem que saber fazer o RESP, né? Porque senão você cai na súmula 7. Vocês vão olhar aí centenas de milhares de decisões, dizendo, honorários da súmula 7 a gente não pode mexer. Mexe, mas tem que saber como é que faz, tá? Tem que saber como é que faz o recurso para não cair na súmula 7. Tá bom, pessoal? Dá para fazer, claro. Vai ter que mostrar que o valor é irrisório, tem que fazer todo um trabalho aí. Porque aí, nesses casos, o STJ excepciona, como também excepcionou no caso de ontem aqui, do TJDF. E a gente tem que lembrar também, saindo um pouquinho dos honorários contratuais convencionais, que foi o nosso tema de hoje, lembrar que agora, no CPC 2015, essa questão dos honorários sucumbenciais, ela está muito melhor para nós advogados, porque ela diminuiu, né, o código, diante dos abusos que aconteciam antigamente. Esse novo código ele já veio para diminuir aquela discricionariedade dos juízes na hora de fixar os honorários advocatícios, tá? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só, já foram aí 34 minutos de conversa, a gente fosse falar menos hoje. Então, hoje a gente falou o quê? Sobre o que os advogados dos tribunais superiores nunca erram. O que eles nunca erram, pessoal? Eles não deixam de prever aquela cláusula de atuação nos tribunais superiores e que prevê também a remuneração deles, os honorários específicos para eles, tá? Lembrem sempre disso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas. Quem entrou aí no final da live, ela depois vai subir, vai ficar inteira aqui no nosso canal. Vocês podem assistir ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, tá? Ou pelo Facebook, tá? Nós temos esses 3 canais. Compartilhe com seus colegas, isso pode ser útil para eles também. Deixem suas perguntas, se quiserem, aqui no canal. E sigam nossos canais, tá? Pessoal, muito boa noite para vocês. Obrigado aí pela presença. Vejo vocês na próxima vez. Boa noite, pessoal.